uns dias atrás, a gente até comentou aqui de um apresentador que teria tido um golpe tomado, né? Tinha tido um momento difícil, dificílimo, na vida pessoal barra profissional carreira, porque, enfim, criou-se uma amizade também, e que teria sofrido esse baque por desvio de dinheiro, não é isso, Matheus? É um desvio milionário de 4 milhões. A gente está falando de um valor altíssimo. É uma apuração que foi muito séria. Eu, há um mês, estou acompanhando esse caso e a gente tem agora informações, porque hoje a gente vai conseguir revelar com detalhes quem é o apresentador e as pessoas que traíram a confiança dele. A gente está falando de fornecedores, funcionários, braço direito. Tanta gente assim? É muita gente, Ai, Kátia. Jesus! E quem é ele? O apresentador que levou esse golpe de 4 milhões de reais é o Edu Guedes, Kátia. Gente, mas eu fico pensando, não estão falando de R$4. Estão falando de 4 milhões. É muito dinheiro. Em quanto tempo que desviaram esse dinheiro? E como que ele não percebeu esse desvio de 4 milhões? Kátia, eu vou contar a história assim para você e para o telespectador entender que situação foi que deu ali o gatilho para ele então começar a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Né? O Edu, além de apresentador, ele tem alguns empreendimentos, ele tem alguns negócios, e inclusive dentro desses negócios, uma produtora de vídeo, né? Que produz comerciais, conteúdos para algumas marcas, enfim. Ali ele tem uma equipe que presta serviço e ele, obviamente, faz a gestão, mas ele vai pagando ali algumas despesas, algumas notas, e ele sempre trouxe essa responsabilidade muito para ele. Em um determinado dia, o Edu, né, de acordo com um relato de uma das fontes que eu conversei, ele tinha ali um trabalho com a Ana Hickman, ele e a Ana, né, foram fazer umas fotos, a Ana tinha alguns compromissos, umas gravações, que ia ser necessário utilizar um espaço, um estúdio dentro da produtora do Edu. Ao chegar, o Edu ficou ali um pouco incomodado com a situação do estúdio tá sujo, não tá limpinho. E ele falou, tem alguma coisa estranha, né? Aí ele chamou a funcionária e questionou, ele teria perguntado para ela por que tá sujo, o que aconteceu. E a funcionária explicou, olha, não tem produto de limpeza para limpar. Como assim, gente? Não tem produto de limpeza. E aí, na hora que ele escuta isso, ele falou, mas como não tem produto de limpeza? Eu tô pagando, já tem bons meses, 7 mil reais, pelo menos, de nota de produto de limpeza. Porque enquanto ele estava aqui na Band, ele fazia o programa dele desses estúdios dele. Depois que ele foi para a Rede TV, ele está fazendo lá. Ele está fazendo lá. Então não usa mais os estúdios dele, então ele não está todo dia nos estúdios. Não tá. Aí não tinha um produto de limpeza? Não tinha um produto de limpeza. Ele falou, estranho, porque eu tô pagando, sempre pago, 7 mil reais é muito produto. Aí ele chamou... 7 mil reais para produto? Jesus, Edu, já tava caro. Vou te mandar aquela marca lá, que 7 mil reais você compra um caminhão. Compra menos e que a qualidade é maior. E o detalhe, assim, na hora que a gente amarrar toda essa história que vocês estão aí acompanhando, vocês vão entender onde o bicho pega. Porque na hora que ele vai perguntar ao funcionário que é responsável por gerenciar esse assunto, desde compra de material de limpeza, o funcionário fala, não, mas realmente, senhor Edu, não tem. Aí ele questiona, mas não me explica como que acabou. Porque o cara fala, eu pago 7 mil, disse o Edu. Ele falou, não, mas nunca chegou produto aqui que fosse compatível com esse valor. O que chega são, assim, 2 detergentes, né? Um 3 detergentes dá 6 reais. Um desinfetante, sabe? Tipo assim, um negócio picado. Não... Aí o Edu se ligou e o que ele fez? Ele falou, vou fazer uma caça às bruxas, vou dar uma... Se tem alguma coisa errada. Na hora que ele vai para cima do produto de limpeza e começa a pegar as notas, ele começa a descobrir que tem material de cenário cenográfico, madeira, tinta, tudo em valores exorbitantes que ele ia pagando ali no fluxo. E nem percebia? E que nunca tinha sido usado. Coisas que, às vezes... Ele saiu perguntando para as pessoas? Começou a perguntar para as pessoas. Gente. Ele que foi fazer essa investigação? Inicialmente foi. Hoje, eu já posso antecipar que ele contratou uma auditoria. Mas tá certo. Ele queria, de início, ter certeza para não ser injusto com as pessoas, né? E eu acho que ele queria também entender assim, qual era o tamanho do rombo. Eu acho que na hora que ele viu que o negócio era bem mais sério do que ele imaginava, ele teve que acionar especialistas. Na hora que ele começa a mexer na história, ele também descobre um outro superfaturamento, que estava relacionado ao serviço de iluminação da produtora. Teria um valor
bem mais alto do que era em relação às luzes que foram contratadas. Quer dizer, eu contrato para colocar nessas luzes no estúdio, seria R$10.000 por mês e eu estou pagando R$100.000 por mês? Isso. E ele descobre numa dessas que esse superfaturamento foi feito a pedido de uma pessoa que ele tinha uma enorme consideração e que teria falado para esse fornecedor o seguinte: olha, você está cobrando X, adiciona mais Y e cobra tanto, porque tanto aqui é meu, eu preciso ficar com esse valor. E a empresa aceitou? Será que a empresa... A pessoa aceitou. Tão desonesta quanto a outra que fez. Mas tem um detalhe. Sim, detalhe? a pessoa sabe que errou, É. mas ela assumiu o erro, chegou para ele e falou: eu errei, te lesei, mas estou sendo aqui a pessoa que está te entregando o que está acontecendo. Eu ia falar, você errou, você me lesou e você vai pagar por isso também. Vai, inclusive eu vou falar agora no Instagram o seu nome para você deixar de ser Não, porque picareta. pensa só, a gente está falando da ponta do iceberg. Sim. Ele está descobrindo um monte de coisa. Mas quantos anos essas pessoas trabalharam com ele? Esse é o ponto. Essa é a questão. Onde você vai, é aí. Porque Então. são 4 anos acontecendo superfaturamento e desvio. Não são mais? 4. Porque essas pessoas não trabalhavam com ele antes Não. desse estúdio, Esse não? Só esquema- tiveram esse poder lá. Esse esquema de dar poder a essas pessoas foi dado há exatos 4 anos e pouquinho, mas Quando durou... ele entrou aqui na Band. Exato. Que eu até fui nos estúdios dele e tudo mais. Era bem estruturado, Grande, você falou, né? bonito, muito bom. Uma lembro casa que muito elogiou. bonita, né? Não, era um espaço gigante. Os estúdios eram imensos. É. Então, a parte que o Edu usava era uma parte pequena do cenário, tinha do muita estúdio, coisa porque pra tinha fazer. muita coisa para fazer. E ele tinha uma estrutura técnica muito legal. Então, cara, eu vou te falar uma palavra que é até feia de falar, mas eu vou falar, é broxante. É broxante, porque aí você entende por que ele falou, vou sair dos meus estúdios, vou usar o estúdio da Rede TV. Porque agora ele Você fala, perdeu cara, a já deu, confiança. entendeu? A minha cota de ser lesado já, E foi isso já foi mesmo, pro ele ficou tão passado. decepcionado que ele preferiu fazer nos estúdios da emissora, ele Ele sabia que ficou ele ia ser muito roubado abalado. lá, né? Porque lá, tipo, o estúdio tá lá Por e isso ele que às só... vezes a gente não entende, porque as pessoas têm algumas atitudes, né? Tem um fundo bem maior. Fala. Gente, eu sou contratado para falar. O problema é que me falaram que, inclusive, uma das pessoas que estava envolvida Tá com ele ainda? Segue na produção dele? tá lá, mas não é dele, é da emissora. Então. Mas eu falava, tá Mas a vendo emissora essa fulaninho, sabe, esse será? fulaninho, eu não quero. E ele aceita a pessoa? É Não, mas funcionário ele, da empresa. Mas conta lá, o Edu, vai lá na Mas posso sala da falar? Andréia, conta. ele tem poder para falar isso. De falar, olha, eu não quero fulano, não precisa nem dizer porque eu não quero. Eu não quero fulano. E pronto. Todo mundo tem o direito de fazer isso. Mas você falou as pessoas, é uma galera, então é uma quadrilha, dá pra chamar Não é assim. um só? Não, Que tá na produção? Não, que tá lá, hoje é um só, mas começa fez a- de uma pessoa que coordenava e cuidava do dinheiro, Tá. que aí depois faz o combinado com um diretor que trabalha na direção, uma pessoa de direção, e aí Olha. depois acaba envolvendo outros prestadores de serviço. Por quê? Foi revelado o seguinte: notas de manutenção de equipamentos que não precisavam de pagar. Desde ar-condicionado, dedetização, coisas que você Serviços que não tinham que fazer, mas... que não eram realizados, mas que tinha emissão de nota e pagamento. Ele pagava essas notas achando que estava mantendo ali os Tudo equipamentos, perfeito. tudo certo, mas não tinha essa manutenção feita por uma empresa terceira, não. Era tudo para trazer ali aquele valor para o dinheiro do Mas bolso. tudo porque ele tinha confiança, então, nesse diretor e nesse responsável administrativo. Então, tudo isso passava por uma pessoa. Quem era? Não precisa falar o nome. Como eu vou te mas explicar. o cargo, qual era? Coordenador, ele era o coordenador geral. Ele era Ele o que cuidava do coordenador dinheiro. geral. das Do dinheiro e das decisões que iam ser feitas com o que ia ser produzido. Então, Ele era o mais forte disso ou tinha outro? Era o braço direito. Era o braço Abaixo do direito. Edu era ele. Ele definia tudo, Edu assina aqui, o Edu ocupado e normal Era. isso, assinava. E ele tinha essa autonomia. Diante de tudo isso, inclusive, o próprio Edu chegou a ter uma conversa, procurar essa pessoa, o que a gente sabe que o Edu está muito decepcionado e pegou as provas e agora, junto com uma auditoria, quer justiça, enfim, entregou para a polícia, para a justiça, Mas tá está com os certo. advogados. Razão. Por quê? O cálculo, até para vocês entenderem por que chega, então, no produto de limpeza, na nota do ar, na detetização. Porque há exatos 4 anos, o cálculo feito, estimado por essa auditoria, é de que R$100 mil eram desviados
por mês nesses 100 últimos mil. 4 anos. Então, 1,2 milhão reais. por Porque ano. vai de valores picadinhos, de prestação de serviço. Tinha até nota de prestador de serviço que falava que ia fazer freela, mas não estava fazendo. Ele assim, há 10 diárias de prestação de serviço. Na verdade, a pessoa foi lá 1, 2 vezes, mas emitia Mas a nota. que bandidagem. É muito. É Olha, coisa de profissional, né? Não, Vamos de combinar. profissional Isso é eu te quadrilha. falo. É gente que era de mercado de televisão? muito conhecido. Inclusive, que está Então. tentando trabalho numa outra emissora. Bom, então, pelo amor de Deus, né? Quem vai contratar, me desculpe. Ok, ele não foi julgado, a pessoa não foi julgada, tá na investigação. A justiça vai Mas julgar. eu não contrataria ninguém assim até que a investigação seja feita. Você contrataria? De jeito nenhum. Pelo Até porque amor o Edu de tem Deus. prova. O que a gente está falando Então. aqui, aí eu acho que é mais importante, tá, gente? Eu procurei o Edu Guedes, eu estou acompanhando esse caso, já tem aí com a própria assessoria dele há mais de 15 dias, mas esse caso há mais de um mês, tá? Então, assim, para a gente ter todos esses detalhes, foi necessário conversar com algumas pessoas. A assessoria do Edu, como eles estão tomando o devido cuidado com tudo que vai ser feito em relação à justiça, eles optaram por não se manifestar nesse momento. Obviamente, tem um decorrer aí de investigação para que ele possa Até depois... por orientação, né? Sim. Dos advogados. Né? Exatamente, para não ter problema, porque depois alguém tenta... Sim, reverter Reverter a situação. situação. Gente, mas você vê, né? Coitado do Edu. Cara, é muito chato. Você sabe que eu sou uma pessoa desconfiada. E aí a gente vê por que a gente tem que ser desconfiada. E mesmo sendo desconfiada, eu já tomei na cabeça algumas vezes. Porque você confia numa pessoa... Por quê? Porque, primeiro, ela sempre se mostrou que podia ser confiável, Confiável. sempre foi dedicada à pessoa. Você vai imaginar que a pessoa pode te lesar, pode te roubar de uma forma assim? E pensar... Porque se a praticamente gente vai... mas veja só, Alex, se a gente for pensar nisso, então a gente não vive mais tranquilo com as pessoas. Você concorda? muito sujo, né? E dizem que o Edu sempre foi um cara assim, não é de, assim, ele não cria confiança, acho que ninguém, mas o Edu, assim, ele custou a criar esse vínculo, então foi uma decepção muito grande. Você vai fazendo 1000 testes até a pessoa se mostrar. E, Kátia, imagina, ele passa por isso, a Ana passou por tudo isso, Então. essa dor de cabeça também envolvendo o negócio, a vida dela, ou seja, é um momento assim, é oração agora para ter paciência e sabedoria para Mas enfrentar eu esse acho que ele deve momento. ter desabafado depois em casa e ela deve ter falado, agora vai atrás de notinha por notinha, porque você vai descobrir a pode pessoa, ser. Ou então, que a sabe o que eu experiência acho? dela, né? Acho que a visão dela de Depois que ela ter passou, a né? vida, você acha que está nítido, na verdade está tudo para debaixo do tapete, fez ela acordar ele. Eu também. Talvez alguém deva Pode ter ser. dito alguma coisa para ele. E sabe aquela coisa que a gente sopra e fala assim, olha, dá uma checada, não custa. E a pessoa fica reticente, não vou não tem nada a ver. É. Mas aquilo fica na cabeça, na hora que chegou, depois na produtora. Mas não tem produtos de limpeza? Como não tem? Você vê, o que deu o mote da história toda é um produto de limpeza que é baratinho. Não foi de um Você gasto imagina? gigante. Como você vai imaginar isso? Então, meu Deus. Um beijo para Edu Guedes, Força, para Edu. Ritmo e força, viu, meu amigo? Desanima não. E agradeça a Deus, sabe por quê? Tudo que retiram da gente de uma forma inadequada, a gente recebe de outro jeito. E volta em E dobro. tudo que tiram da gente, a pessoa perde de outro jeito, e isso é karma, não é? Aí Fica a gente assim. já sabe como é. E Bom, pra